A visão que tem para o Nordeste a representação do Instituto Glaukos, um instituto americano que é especialista e referência na implantação do e-stand ocular para o tratamento do glaucoma. E o doutor Tiago é aqui a representação Nordeste do Instituto Glaukos. Saiba mais. 999-24-5252 é o WhatsApp, 3220-1010 é o telefone. Saiba mais também nas redes sociais do H-Visão. Tempo e temperatura. A cidade é Santo Antônio de Lisboa, mínima de 24 e máxima de 33. Olha, a plataforma digital da Faculdade 7 é moderníssima. Através dela, você tem a oportunidade de fazer o curso que você preferir pelo sistema modulado. Você vê aí que são as melhores instalações de infraestrutura, laboratórios das universidades do meio norte do Brasil. Faculdade 7, faça parte da melhor, 7.edu.br. De volta aqui com o Pleno e estamos recebendo aqui no nosso estúdio o deputado federal Fábio Abreu, do Partido Liberal. Olá, deputado, boa tarde. Boa tarde, Amadeu. Boa tarde a todos os jogadores aqui do Jogo do Poder. Deputado Fábio Abreu, todo mundo quer saber, deputado, depois do ingresso de Bolsonaro já confirmado para dia 22, o senhor fica no PL, o senhor sai, o senhor se sair, vai para onde? Bom, Amadeu, o PL... Eu faço uma comparação aqui, né? Estava numa situação tranquila e de repente vem um tsunami e faz essa confusão toda aqui no PL do Piauí. Mas nós temos que organizar as nossas estratégias e dar uma solução para essa problemática. A primeira solução, de primeiro momento, foi conversar com o presidente do partido nacional a respeito dessa característica do partido aqui no estado do Piauí. Tivemos uma informação, uma resposta, uma afirmação por parte dele de que ficaríamos tranquilos com relação ao nosso posicionamento. Isso é um ponto, é nesse ponto que nós estamos, até o momento, nos sustentando. Porque, fomos claros com relação à composição estadual, junto com o governador Wellington Dias, que já não é recente, já é de bastante tempo, e isso ficou claro. E nós estamos aguardando agora efetivamente a filiação ao partido por parte do presidente Bolsonaro para que as filiações, que ele não vai vir só, vem vários deputados, inclusive os filhos, e observarmos, aguardarmos quais serão essas Não me enrole, deputado, o senhor fica no partido ou não? Em princípio, sim, Amadeu. Nós não temos nenhum motivo aparente, porque aquela história, nós temos um ditado na polícia militar que quem morre de véspera é peru. Então nós não vamos aqui morrer de véspera, nós não vamos estar aqui nos antecipando a algo que ainda possa acontecer. O que nós estamos dentro dessa realidade. Então está acreditando que ele não entra? Não, é exatamente isso. A entrada dele, após a entrada dele, quais serão essas diretrizes por causa dessa possibilidade de interferência nos diretórios estaduais. Mas muda sua posição com relação à eleição estadual? Não. A nossa posição é isso que nós somos muito claros, João. Exatamente no sentido de mantermos o nosso posicionamento dentro dessa independência no partido. Lógico que com esse desenvolvimento, se houver essa interferência no partido, aí sim nós tomaremos outras decisões através, possivelmente, de novos partidos. Mas aí, e se essa interferência ocorrer na convenção de julho do ano que vem? O que é que acontece? Não tem mais o que fazer. A gente não pode estar trabalhando, Amadeu, em questões de hipótese. Nós temos que trabalhar situações reais. Eu não quero monopolizar, não, eu vou passar para o Ananias, porque o Ananias disse agora há pouco aqui, deputado, que já tem 2 deputados estaduais do PL de saída da legenda. Vai lá, Ananias. Amadeu deputado Fábio Abreu, há a possibilidade dessa saída desses nomes do partido por um ponto que é colocado de forma muito clara.
a compreensão do eleitor a respeito dessa vinculação com o presidente Bolsonaro. Estar no mesmo partido do presidente Bolsonaro. Uma coisa que, como explicar para o eleitor isso? Está no partido, não está apoiando, tem o mesmo número, você falou do número, que vai estar o número do presidente, o número iniciando dos candidatos a deputado sendo o mesmo. Como o senhor vai explicar isso para o eleitor e sobre essa possibilidade de saída? O senhor disse, a princípio sim, fica no PL, pode fazer o senhor mudar de ideia e sair também do partido. Olha só, se nós temos aqui um grupo de deputados estaduais, pré-candidatos estaduais, estão compromissados para a evolução do partido e dessa chapa. E também para federais da mesma forma. Se nós observarmos e se acontecer essa saída, logicamente que nós não vamos ficar sozinhos num partido em que a maioria dos componentes tem a sua saída acertada. É um ponto em que, acontecendo isso, logicamente nós teremos a obrigação de também tomar outras decisões. Mas eu conversei, inclusive, agora há pouco, antes de vir aqui para a TV, com o coronel Carlos Augusto. E a afirmação dele é de que permanecemos firmes nesse propósito. Ou seja, o grupo ainda continua unido, coeso, mas nesse compasso de espera em relação a esses próximos acontecimentos que podem realmente acontecer. Ari, eu sei que o senhor andou recebendo convites já de outros partidos após o anúncio do ingresso do presidente Bolsonaro. Então, essa informação eu já tenho. Só queria que o senhor dissesse que partidos foram esses e se o senhor se sentiu mais propenso para algum deles. Bom, teve convite, né, do Solidariedade, que foi um partido que a gente tem conversado bastante, através do Evaldo Gomes, a gente tem conversado com o próprio ex-governador Wilson Martins, o PROS também tem encaminhado alguns emissários para buscar essa conversa, Patriota, e tem outros partidos que, ao ouvirem essas possibilidades, voltaram a conversar. O próprio Podemos, né, através da deputada Renata Abreu, que tem feito esse convite há muito tempo, mas tudo isso e a resposta que eu tenho retransmitido a essas pessoas é exatamente de que, no momento, estamos aguardando. Nós temos aí essa união do partido. O Fábio Xavier, que é o presidente estadual, é bastante convicto de que haverá essa possibilidade de nós estarmos juntos. Haverá uma reunião agora, dia 17, exatamente para, respondendo inclusive, Amadeu, uma pergunta que você fez nesse sentido de termos essa garantia, através do estatuto do partido, de que possamos ter ou tomar as nossas decisões aqui no estado do Piauí. Apoliana. Tomar as decisões e recursos e dinheiro. Como é que vai ficar essa situação? Você vai aguardar ainda? Porque é essencial para realizar a campanha. E, emendando uma outra pergunta, a reação da base. Você acha que o PT, o governador, vai aceitar essa vinculação do PL aqui? É uma boa pergunta, Apoliana, começando a responder pela segunda pergunta, né? É algo que ainda não conversamos com o governador, essa movimentação toda veio exatamente coincidindo com essa viagem que ele fez ao exterior. Eu acho até que pode ser alongada agora que eu ouvi aqui o Ari falando da questão da Covid. E, sem dúvida nenhuma, que vai também ser decisiva essa conversa com o governador. Eu tenho certeza que vai convocar para esse retorno dele para que nós possamos conversar a respeito disso. Fundo eleitoral. Fundo eleitoral, uma outra observação, né? Nós temos hoje 42 deputados federais no partido. Com a vinda do presidente, há uma perspectiva de vir talvez até 30 deputados. Serão 30, teoricamente, candidatos na próxima eleição, com o mesmo fundo eleitoral desses 42. Então, eu tenho certeza de que, além dessa insatisfação de alguns deputados de alguns estados, deve ser feita essa observação e eu acredito que é algo que vai também colaborar para a insatisfação dos deputados que já estão no partido, exatamente por esse aumento de quantidade de candidatos ou de deputados e o fundo partidário ser o mesmo. Não vai mudar
teoricamente, porque quem vem não traz o fundo partidário. O PT está entre suas alternativas aí, deputado, para uma eventual saída, caso ou há negociação com outros partidos? Olha só, eu acho que dos partidos que nos procuraram, o PT foi o único que não fez nenhuma conversa a respeito dessa ida para o partido. Então, o PT não me fez nenhum convite e também não fiz nenhuma conversa com o PT a respeito desse tema. Para a gente encerrar, deputado, já agradecendo a sua presença, os votos do senhor têm sido questionados, os votos lá em Brasília, na Câmara. Às vezes o senhor vota com o governo, depois vota com a oposição. Qual é como é que o seu eleitor deve enxergar desse posicionamento do senhor? Amadeu, sempre fui muito claro com os eleitores, com os membros do partido e com os governos com qual passamos, de que a minha independência ela é fundamental. Eu votei contra o impeachment da presidente Dilma, entendendo que era injustiça o que foi feito com ela, e de fato foi. Votei a favor da investigação em relação ao presidente Temer, por mais que me fizessem alguns pedidos e foram feitos para que eu não votasse. E a minha convicção me dizia que eu tinha que fazer isso e fiz. Eu votei contra a privatização dos Correios, da Eletrobras também, até contra a orientação do partido. E, por último, dentre outras votações que tive a favor do governo, votei em relação a essa PEC 23. Eu fiz uma avaliação, Amadeu, principalmente relacionada aos professores, que foram os que mais nos questionaram. Eu votei muito a favor dos professores, ainda vou votar, que terão outras votações em relação até precatórios de 60% do Fundeb. E sem dúvida nenhuma que essa votação eu fiz a seguinte avaliação. Nós temos os professores com todos os seus direitos, mas nós temos do outro lado, independente de pedido de governo federal, nós temos pessoas que estão passando fome. Então, essa avaliação e essa medida aí foi que pesou para que eu votasse a favor da PEC 23, votasse a favor do auxílio emergencial. Eu jamais poderia ter a minha consciência tranquila em ver que mais de 17 milhões de pessoas poderiam ficar sem esse auxílio emergencial. Se o governo tinha outras alternativas, ou tem, infelizmente, a única que ele apresentou ao Congresso Nacional foi essa dos precatórios. Então, não tinha como eu votar contra uma população faminta que, infelizmente, está precisando desse recurso. Eu espero que o Senado faça essa aprovação o mais rápido possível para que esse recurso seja empregado para as pessoas que têm fome. Os professores, foi levado em consideração aqueles que têm a inscrição do precatório até R$70 mil, vão continuar com o seu direito adquirido. Aqueles que têm esses valores maiores passarão para 40%, os já inscritos, e mais 30 nos anos subsequentes. Então, nosso entendimento avançou bastante a PEC nesse sentido, e é por isso que a gente também tomou essa decisão de votar a favor da PEC 23. Obrigado, deputado, pela presença aqui com a gente. Que agradeço, no Jogo do Poder. Olha só, Teresinense, em menos de um ano de nova gestão, a Prefeitura de Teresina já investiu mais de 100 milhões em obras. Você já deve ter percebido obra em tudo.